Se tem uma pergunta que todo mundo me faz é como investir na renda fixa americana. E também pudera, né? A taxa Selic deles lá vem em patamares super altos para o padrão americano. E de quebra o dólar vem subindo recentemente, ou seja, as pessoas estão buscando possibilidade de ganho nas duas frentes, nos juros e na valorização cambial. Mas como fazer para dolarizar o seu patrimônio com a segurança da maior economia do mundo, os States? Será que tem uma espécie de tesouro Selic gringo? Ou seja, podendo sacar a grana a qualquer momento sem ser prejudicado por isso? A resposta é sim, e tem muitos outros tipos de títulos para todos os perfis de investidores. Vem comigo que é hoje que você vai aprender a construir renda passiva em dólar com a segurança da renda fixa. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta! William Ribeiro por aqui te ensinando a cuidar bem do seu dinheiro. E eu já começo com um desafio para você. O que você prefere? 5,5% ao ano mais valorização do dólar ou 6% ao ano mais inflação brasileira? Escreve aí nos comentários antes da gente começar esse vídeo, pausa aí. Bom, não sei qual você escolheu, mas se você pegou 5,5% ao ano mais valorização do dólar, você tomou uma bela decisão. Isso porque nos últimos 10 anos a inflação brasileira medida pelo IPCA foi de 79,21%. Enquanto isso, o dólar no mesmo período rendeu 133,66%. Claro que a gente tem que ressaltar aqui que retorno passado não garante rentabilidade futura, tá bom? Mas agora você vai entender por que eu te fiz essa pergunta. Porque a inflação nos Estados Unidos subiu bastante nesses últimos 2 anos e ainda tá difícil de ser derrubada. Assim como no Brasil, lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano tem a função de fazer a inflação convergir para a meta. E para isso, o recurso que ele tem é a taxa de juros, igualzinho aqui o nosso Banco Central com a taxa Selic. E aparentemente a inflação americana já teve o seu pico e, ao que tudo indica, o pior já parece ter ficado para trás. Porém, segundo o próprio presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, a inflação ainda não convergiu para a meta, a qual é inclusive 2%. Com a escalada da inflação nos últimos 2 anos, o Fed teve que subir a taxa de juros para o maior patamar dos últimos 22 anos, para a faixa de 5,25% a 5,5%, e até então não reduziu. E por esse motivo que a renda fixa americana, que antes vivia ali adormecida, voltou a brilhar os olhos de nós investidores, porque começou a pagar mais de 5% ao ano em dólares e com baixíssimo risco. E por que isso é importante? Porque os Estados Unidos são o último biscoito do pacote, porque eles são a maior economia do mundo e detentores da fábrica do poderoso dólar, meu amigo. E qualquer coisa que acontece por lá tem impacto global. Eu até coloquei numa edição anterior do Jornal de Quinta que 90% das transações financeiras mundiais são feitas utilizando o todo poderoso dólar. Os investidores estão sempre analisando a relação risco-retorno dos investimentos. E o objetivo principal dessa análise é identificar opções de investimentos em que há maior assimetria entre retorno e risco, ou seja, identificar ativos que oferecem o melhor retorno com o menor risco. Sendo assim, pensa o seguinte comigo, a gente tem um investimento de menor risco do mercado oferecendo um retorno garantido de mais de 5% ao ano em dólar para quem colocar dinheiro lá. Fala a verdade, se não é uma proposta quase que irrecusável, E mais, a gente ainda está diante da seguinte conjuntura econômica, A economia brasileira tá capenga, sem previsão de melhora, guerra na Rússia e na Ucrânia, guerra em Israel, bolsa brasileira dando uma caranguejada, andando de lado, ou seja, deixar o seu dinheiro num lugarzinho quentinho, seguro e ainda por cima recebendo em dólar, por isso parece tentador, fala a verdade. E é exatamente por isso que a nossa bolsa tem sofrido nesses últimos meses. Por conta desses fatores que eu citei aqui antes para você, a coitada da nossa bolsa não tem chamado a atenção de ninguém e ficado como última opção para os investidores. Mas afinal, você deve estar aí pensando, tá bom, mas como é que eu faço para ganhar 5% ao ano em dólar também? Eu também quero. Bom, então vamos dar uma solução mais rápida, prática e barata, mas antes eu tenho que fazer, em respeito a você aqui que acompanha o nosso canal, um esclarecimento para você. Isso porque a Evno tá de volta aqui como um parceiro aqui do nosso canal e eu fico muito honrado com isso, mas você é sempre livre para decidir se você vem com a gente ou não. Mas a nossa mudança veio justamente devido a muitos aspectos e também muitas possibilidades
possibilidades de investimentos que você só vai encontrar na Avenue. E para você aproveitar esse conteúdo, é evidente que tem que ser na sua conta Avenue, né? Então fica a seu critério aí, tá? Se você quiser aproveitar tudo que a gente vai mostrar e falar aqui no canal. E caso você queira aproveitar, a gente conseguiu um link com as 10 primeiras corretagens gratuitas para você, que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E isso aconteceu porque a Avenue é a maior plataforma de investimentos no exterior do mercado brasileiro, tem mais de 8 mil ativos, meu amigo, e é totalmente em português. E sobretudo, né, sobre esse tema aqui do vídeo, né, a Avenue tem a maior plataforma aberta de renda fixa do mercado, como os bonds de toda a América Latina, incluindo também títulos latino-americanos. Na verdade, na Avenue dá até para você investir em empresas brasileiras que estão fazendo captação em dólar. Muito legal, né? Bom, como eu falei, os Treasuries são muito semelhantes ao Tesouro Direto que a gente tem aqui no Brasil. O Treasury é considerado por muitos como o investimento mais seguro do mundo, porque você está investindo, afinal das contas, na economia mais robusta do planeta. Na literatura, eles são descritos, inclusive, como livres de risco, para você ter uma ideia. E existem basicamente 3 tipos de Treasuries. Os Treasury Bills, com vencimento de até 52 semanas, os Treasury Notes, que tem vencimento de 2 a 10 anos, e os Treasury Bonds com vencimento de 20 anos ou mais. Uma particularidade importante da renda fixa americana é que a maioria dos títulos de dívida são pré-fixados, tá? Então já dá para você saber quanto você vai ganhar exatamente no momento de investir. Outro ponto importante é que os T-Notes e os T-Bonds possuem cupom semestral. Isso significa que a cada 6 meses você vai receber os rendimentos do seu investimento em juros acumulados do período, os quais você pode reinvestir ou sacar. Já os T-Bills não possuem cupom semestral, sendo assim você é obrigado a aguardar o vencimento para você receber os rendimentos do seu investimento. Um alerta importante, tá? Por serem títulos pré-fixados, é natural que eles variem de preço porque eles sofrem o que a gente chama de marcação a mercado, igualzinho os mesmos tipos de títulos aqui do Tesouro Direto no Brasil. Então, se você quiser se desfazer do seu título antes do vencimento, você vai ter que vender pelo preço que o mercado está se dispondo a pagar por ele. E isso pode ser maior ou menor que o preço que você pagou. Portanto, é muito importante comprar o título com prazo correspondente ao seu objetivo financeiro. Combinado? E por fim tem ainda outro tipo de Treasury, os TIPS. E lá vai o inglês, ó, Treasury Inflation Protected Securities, que são títulos de dívida semelhantes ao que a gente tem aqui no Tesouro IPCA no Brasil. E o seu foco é proteger o dinheiro do investidor da inflação e para isso ele te garante rendimento sempre acima da inflação no período. E o seu rendimento é dado por uma taxa de juros pré-fixada mais inflação americana. E esses podem ter vencimentos que variam de 5 a até 30 anos. Mas como historicamente a inflação americana é muito baixa, esses tipos de títulos não costumam ser muito procurados. Para você ter uma ideia, de 2013 a 2021, a inflação americana não passou muito dos 2% ao ano. Então é compreensível por que muitos títulos desse tipo aí não chamam tanto a atenção dos investidores. Mas a renda fixa não se resume aos títulos de dívida do governo, não. A gente também tem a opção dos Corporate Bonds, que são os títulos de dívidas de empresas negociadas no mercado norte-americano. E para facilitar o entendimento, esses Corporate Bonds são muito similares às nossas debêntures. E assim como os Treasuries, os Corporate Bonds também variam conforme os prazos de vencimento. Corporate Bonds de curto prazo com vencimento de até 5 anos, Corporate Bonds de médio prazo que tem vencimento de 5 a 12 anos e tem também os Corporate Bonds de longo prazo com vencimento acima de 12 anos. De forma simples, dá para ganhar dinheiro com os Corporate Bonds de 2 formas diferentes, tá bom? Cupom semestral, que tem pagamento de juros a cada 6 meses, similar aos T-Notes e aos T-Bonds que a gente falou antes, e também, claro, com o ganho de capital, que é a diferença entre o preço que você comprou o Corporate Bond e o preço que você vendeu. E como o cupom semestral eu já expliquei para você, vamos concentrar agora em entender o que é o ganho de capital. Na data de vencimento de qualquer Corporate Bond, o emissor vai te pagar $1.000
como se fosse no pré-fixado aqui no Brasil, que paga R$1.000 no vencimento, mas aqui é reais porque a gente tá no Brasil, né? Então sempre que o Corporate Bond é lançado no mercado, ele vem com uma taxa de juros indexada e valendo $1.000 no vencimento. À medida que os dias vão passando, esse título começa a sofrer a tal da marcação a mercado que faz o seu preço oscilar. E o preço de um Corporate Bond é inversamente proporcional aos juros oferecidos por ele. Em outras palavras, quanto mais um Corporate Bond se desvaloriza, maior é os juros que você recebe ao investir nele. E dessa forma, se você encontrar um Corporate Bond valendo $900, significa que ele se desvalorizou, e caso você compre, você vai estar comprando com desconto e com uma taxa de retorno maior do que a inicialmente ofertada pelo emissor. E aqui você está vendo uma foto de um Corporate Bond com deságio. Por outro lado, fica esperto, porque se o título desvalorizou é porque o risco dele aumentou. Então verifica certinho o que aconteceu antes de sair comprando, porque o desconto só é bom quando o produto é bom também, né? E o inverso também é verdadeiro, porque se você encontrar um título desses valendo mais de $1.000, significa que ele se valorizou e, portanto, caso você compre, você vai estar pagando um prêmio por ele e vai receber menos juros do que o inicialmente ofertado pelo emissor. Olha aqui a foto de um Corporate Bond com ágio. E pra gente finalizar aqui a parte dos Corporate Bonds, vale a pena destacar que na plataforma da Avenue você tem acesso a esses títulos já com uma nota de risco oferecida para você por uma agência de rating, a qual classifica esses títulos como mais arriscados que tem nota D para os menos arriscados que tem nota A. E adicionalmente você pode também observar se o emissor do título pode ou não recomprá-lo e se sim, a partir de quando. A única diferença é que o emissor vai ter a oportunidade de recomprar os títulos que você comprou antes do prazo do vencimento, mas fora isso, nada muda. Bom, como bons cidadãos brasileiros, a gente não pode fugir de falar sobre os impostos, não é mesmo? Eu sei que isso é um assunto chato e por isso mesmo eu vou dar uma resumida brava aqui. Primeiro de tudo, quando que você tem que pagar imposto quando você investe na renda fixa americana? Quando você recebe os juros semestrais ou quando você tem um ganho de capital, aquele que a gente explicou agora há pouco. Tá bom, mas e quanto você paga? Para os ganhos de até 5 milhões, você precisa deixar 15% para a Receita Federal. E para os ganhos superiores a 30 milhões, fica 22,5% para a Receita Federal. Resumo da história: recebeu rendimentos de juros dos seus investimentos com cupom semestral? Emite e paga a DARF respeitando as alíquotas que eu acabei de falar. E se você vendeu um título ou resgatou ele no vencimento, emite e paga uma DARF respeitando as alíquotas também. E assim você não cria problema com o leão e dorme tranquilo à noite. E por falar em dormir tranquilo, até quando chega o dia da declaração você pode ficar de boas, porque a Avenue vai te fornecer relatórios para te ajudar a declarar os seus investimentos no exterior. Mas será que vale a pena investir na renda fixa americana agora? Ó, tem uma frase famosa no mercado que diz o seguinte, ó: dólar ruim é aquele que você não tem. Ó, até caiu aqui. Dólar ruim é aquele que você não tem, vai ficar assim agora. E com todas essas turbulências que a gente tem na nossa economia, vale sim muito a pena você ter pelo menos uma parte do seu patrimônio vinculado a uma moeda forte e a um mercado maduro. E além disso, né, se você utilizar a Avenue, ela vai facilitar todo esse processo e vai ficar bem mais confortável e seguro para você investir na renda fixa americana. Mas lembre-se, muita calma nessa hora, não vai sair vendendo tudo que você tem aqui no Brasil para investir na renda fixa americana não, pelo amor de Deus. No entanto, não vai esquecer de procurar títulos que estejam com uma boa relação risco-retorno, ou seja, oferecendo para você o melhor retorno junto com o menor risco possível. Muito cuidado com corporate bonds com taxas altas de retorno, porque pode ser cilada, Bino, hein? E deixo para você o convite especial para você abrir a sua conta e investir pela Avenue, seja na renda fixa ou até mesmo na renda variável, né? Comprando ações das maiores empresas do mundo e dolarizando e protegendo a sua carteira. E por especial aqui eu me refiro a 10 corretagens gratuitas que a gente conseguiu para você utilizar a Avenue e dolarizar o seu patrimônio. Para isso, clica no link que tá na descrição e abre a sua conta gratuitamente na Avenue. E eu deixo você aqui do lado com mais vídeos para você aprender a multiplicar o seu dinheiro. Valeu, tudo de bom. Tchau.